O Adriano Rubens, Nicola, fala do meu Corinthians se tem jogador para chegar. Alguns movimentos. O Patrick do Novo Horizontino é uma possibilidade, embora exista a necessidade de um investidor. Há uma busca por atacantes e nomes grandes foram sondados, como Elinho e Roberto Firmino, mas não há dinheiro em relação a nenhum deles. Enfim, devem chegar reforços, mas só reforços sem custo, sem necessidade de investimento, tá bom? Pastor no Corinthians e Adidas, me responde. Bruno, o Pastor é um lateral direito que eu nunca havia ouvido falar e que foi oferecido ao Corinthians. Um executivo de futebol muito conhecido do Fabinho Soldado, mas que nesse momento está desempregado, deu alerta, falou, Fabinho, dá uma estudada nesse nome aqui, vê o que você acha, vê se você acha que tem futuro, porque deixou boa impressão lá em Portugal. O Fabinho Soldado foi fazer um levantamento e gostou daquilo que viu, também pediu para que o pessoal do Centro de Inteligência, o Cifute, para que, enfim, e aí fizeram um relatório sobre esse lateral direito, que saiu muito cedo do Brasil. A avaliação foi positiva e as negociações estão acontecendo. E jogou por um time que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol português. Mas antes que você faça algum comentário ou pense mal sobre isso, vale a lembrança de que o Hugo Souza, que é o principal reforço do Corinthians nos últimos tempos, ao lado do Garro e do Memphis Depay, também veio da segunda divisão, veio de um time rebaixado para a segunda divisão do futebol português, tá bom? Qual valor está sendo pedido para emprestarem Elinho para um time do Brasil? A pergunta é do André Ataíde. André, não há interesse do Toluca em emprestar o Elinho, tá? O Fluminense tentou, o Corinthians tentou, o Santos e o Vasco também. E a resposta do Toluca para todos é que para emprestar os caras continuam com ele. O Toluca vai mudar de ideia e vai pensar em negociá-lo se alguém se dispuser a pagar os mesmos 13 milhões e meio de euros que o Toluca gastou para comprá-lo do Red Bull Bragantino. Não dá para dizer que o Elinho performou bem lá, que o Elinho deu conta do recado, pelo contrário, foi muito mais reserva do que titular, e nas duas partidas finais do Campeonato Mexicano contra o América do México, ele não saiu do banco nos 2 jogos, tá? Então, só para vocês entenderem como o Elinho não performou bem. E a curiosidade é que, enquanto jogador do Red Bull, a fase dele era bem legal. Tem um contato bom lá no Red Bull, um cara que já está há bastante tempo lá, né? E eu estava tentando entender no ano passado por que o Red Bull brigou contra o rebaixamento. Campanha horrorosa no Brasileirão. Vocês vão se lembrar que o Red Bull se livra do rebaixamento na última rodada, vencendo o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? E essa pessoa disse durante quase todo o segundo semestre que as saídas do Elinho e do Ortiz, o Elinho para o Toluca e o Ortiz para o Flamengo, foram determinantes para uma guinada para baixo do Red Bull Bragantino, tá? Leonardo Limeira da Silva, Renier de volta ao Brasil, último ano de contrato com o Real. O empresário dele é o Bertolucci. Bora lá escrever? Toda vez que eu entrei em contato com o pessoal do Bertolucci sobre esse tema, a resposta foi sempre a mesma. Toda vez que eu perguntei sobre o tema, a resposta sempre foi não. Não vai. Vamos checar se isso continua valendo, tá? Mas só para registrar, o Renier não conseguiu ser nem de longe aquilo que se imaginava para ele quando ele surge na base do Flamengo e é comprado pelo Real Madrid. Já foi emprestado para vários clubes e até agora está bem distante daquilo que se imaginava. Então, eu acho até que no futebol brasileiro ele poderia render em alto nível, poderia ser um reforço interessante, mas eu não consigo gravar, tipo assim, ó, o cara chegou, o cara chegou no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo e vai ser titular absoluto. Eu não consigo cravar que seria assim, tá? Mas vamos esperar a resposta da pessoa que trabalha com Bertolucci. Assim que tiver uma posição, a gente já conta para vocês, tá? Hora de falar sobre o Corinthians, para responder se existe alguma chance de um volante Edenilson, 24 anos de idade, e um dos destaques do Cuiabá na Série B, virar reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca um ponta, um volante e, eventualmente, um zagueiro canhoto. Pois bem, não é a primeira vez que o nome do Edenilson é especulado no Corinthians, mas dá para assegurar que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, para perguntar se o Corinthians sondou, se o Corinthians conversou e em que pé estaria esse negócio. Dá uma olhada na frase do presidente do Cuiabá, abre aspas, não vendo o Edenilson para o Corinthians nem com pagamento à vista.
Perguntei para ele o porquê dessa objeção e o presidente do Cuiabá lembrou de toda a dificuldade para receber a grana da venda do Ranieri, jogador negociado no ano passado do Cuiabá com o Corinthians. O Timão pagou apenas uma pequena parte, deixando a maior parte da transferência em aberto. O Cuiabá precisou recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e o Corinthians conseguiu um baita acordo para ele, péssimo acordo para o Cuiabá. O Timão começa a pagar os 18 milhões e 300 mil que ainda deve pelo Ranieri a partir de julho. Só que esse pagamento vai ser feito ao longo de 6 anos e só termina em 2031, com parcelas que são pagas a cada 3 meses, enfim, um péssimo negócio para o Cuiabá, excelente notícia para o Corinthians, embora estejam premiando e privilegiando clubes com fama de mau pagador. Diante dessa situação, o Cuiabá assegura que não faz mais negócios com o Timão. E o Denilson, que tem 21 jogos, um gol e uma assistência na temporada, até pode deixar o Cuiabá, mas certamente para jogar em outro clube que não no Corinthians. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com informação exclusiva. Pastor, lateral direito, 25 anos de idade, brasileiro, foi sugerido e agradou ao departamento de futebol do Corinthians. Esse jogador surge como uma alternativa se as negociações com o São Paulo por Igor Vinícius não avançarem. Já contei para vocês, nos últimos dias, que o Dorival Júnior havia aprovado a contratação do Igor Vinícius, que perdeu espaço no São Paulo e parece estar de saída. Mas o Tricolor não gostou tanto da ideia de liberar um jogador para um rival sem compensação financeira. A ideia do Corinthians é trazer um lateral direito sem gastar dinheiro e é nesse contexto e nesse sentido que o Pastor começa a ganhar força. Se você não conhece esse jogador, eu conto que ele surge na base do Londrina, passa pela Ferroviária até se mudar para Portugal, onde joga por Leixões, Portimonense e Farense. Na temporada que acabou de terminar lá em Portugal, foi titular absoluto do seu time com 34 jogos e 2 assistências. O nome foi sugerido para o Fabinho Soldado, que levou para a avaliação do Departamento de Análise do Corinthians. Houve aprovação, Dorival Júnior também gostou e as tratativas estão sendo conduzidas. O fato de o Farense ter sido rebaixado para a segunda divisão do futebol português facilita o negócio com o clube português. Só para completar, outro nome sugerido também para a lateral direita é de Joaquim Garcia. Esse é um argentino de 23 anos de idade que atua pelo Vélez Sarsfield. O grande problema é que ele não tem conseguido jogar. Sua última aparição em 23 de janeiro, causando enorme desconfiança no Timão. Corinthians que ainda busca um zagueiro e atacantes de velocidade para atuarem pelo lado do campo são as prioridades de Dorival Júnior para o segundo semestre. E você, o que pensa sobre os nomes que eu contei? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Fabinho Soldado deu a letra. Hoje, a prioridade no Corinthians, quando se fala em reforço, é encontrar um ponta, velocista e driblador. Dorival Júnior, Fabinho Soldado e o novo presidente Osmar Stabile entendem que essa é a prioridade número 1, é a peça que mais falta dentro do elenco alvinegro. Dorival tem batido muito forte nessa tecla. E um nome que agrada ao treinador corintiano é de Elinho, que já foi do São Paulo, negociado com o Red Bull Bragantino e vendido na temporada passada por 13 milhões e meio de euros ao Toluca do México. Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, chegou a contar que o Timão tem o sonho de contratar o Elinho. Assim como o Fluminense tentou antes do Super Mundial, houve uma negociação entre Fluminense e Toluca que não foi para frente, nem o fato de ter o Super Mundial como trunfo permitiu ao Fluminense o convencimento do Toluca em relação a essa negociação. E o que seria do Corinthians? Há quem garanta que o Elinho é torcedor alvinegro, fanático, e que teria o sonho de atuar por seu clube do coração. Entrei em contato com um dos empresários do Elinho, ele é representado pelo Juliano Bertolucci, e a resposta que eu ouvi, abre aspas, muito difícil, o Toluca não o libera, fecha aspas. Imaginar o Elinho sendo comprado pelo Corinthians completamente descartado. Não há dinheiro para um investimento desse tamanho. O fato de o Elinho ser reserva no futebol mexicano, desde que ele se mudou foram 23 jogos, com 3 gols e 2 assistências, nem saiu do banco nas 2 partidas finais do Campeonato Mexicano contra o América, que o Toluca se sagrou campeão, poderiam facilitar eventualmente o empréstimo. Mas o empresário está assegurando que o Toluca está muito convencido de que o Elinho precisa continuar no clube. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.